Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Unicid. Sou o professor Cleiton e hoje nós estamos aqui num ambiente bastante diferente para conversar com a professora doutora Graziela Vital, que é a coordenadora do curso de Administração de Empresas da Universidade. Grazi, obrigado pelo seu tempo, obrigado por receber a gente. E agora aqui de frente para a ponte, no diferentão de tudo. E tão Unicid, né? Estar aqui com essa vista e aqui no sétimo andar. Do sétimo andar. Grazi, vamos pelo começo. Vamos lá. Quanto tempo de Unicid, Grazi? Eu já tenho 16 anos, 16 anos e meio. 16 anos e meio de Unicid. Exatamente. Como docente, 13 anos como coordenadora do curso de administração. 13 anos. 13 anos. E antes disso, Grazi, antes de você chegar na Unicid, o que aconteceu para você chegar e ficar com a gente já há 16 anos e meio? Quantas horas a gente tem? Algumas. Eu tenho eu costumo brincar que eu tenho 5 encarnações nessa encarnação. Eu já fui gerente de marketing, morei fora por muitos anos, trabalhei em loja, trabalhei em restaurante, até fazer chave eu já fiz. Ô, louco. São muitas histórias. São várias. Chave? Chave, exatamente, cortar chave. Já fui gerente de copiadora, de uma família de indianos. Dei aula de inglês. E aí, quando eu termino o mestrado, que eu fiz no Canadá, né? Então... Onde no Canadá, Grazi? Eu fiz na Universidade de Calgary. Eu fiz o curso de Ciência Política na Universidade de Calgary, né? Administração eu fiz aqui no Mackenzie, a graduação em Ciência Política na Universidade de Calgary, o mestrado na Universidade de Waterloo, perto de Toronto, e o doutorado eu fiz aqui na USP. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu volto para o Brasil e começo a dar aulas aqui na Unicid. E já me dei super bem aqui com os alunos, com o corpo docente. E aí é uma história que eu sou gratíssima ao Unicid, né? Porque aqui eu aprendi a ser professora. Sim. Quer dizer, aprendi não, né? Eu estou aprendendo porque... A gente nunca deixa de aprender. É uma trajetória que você nunca para e fala assim, não, agora eu sei o que é dar aula. É o tempo todo um desafio diferente. É sempre, é impressionante. E, bom... Viveu fora, fez o seu mestrado lá, veio para cá, começou a lecionar. Qual foi o baque para você? Depois de todas as experiências que você teve, né? Então, de fazer chaves, a trabalhar em restaurantes, numa chave para uma família indiana. Não, copiadora para a família indiana. Exato. E qual foi o baque para você? Imagina, você vem com toda essa experiência, não só profissional como de vida, e chega na universidade como professora. Você lembra como foi seu primeiro dia? Lembro perfeitamente bem o pavor que eu senti, né? Então eu começo aqui já com 5 turmas, dando aula de ciências sociais. Então eram 500 almas bondosas que me acolheram, mas que foi muito desafiador, né? Porque eu fiquei um período imersa no mundo acadêmico. E aí, quando eu venho para a sala de aula, o desafio foi traduzir o academicismo para a realidade do curso de administração, dos cursos de negócios. Né? Que é isso que importa. Perfeito. No fundo, o papel do professor é pegar aquilo que é produzido em artigos, em livros, e fazer sentido, né, para o nosso aluno, para a nossa aluna. E aí foi um choque muito grande porque eu tive que traduzir, de certa forma, aquilo que eu tinha realizado como bagagem acadêmica, traduzir para a sala de aula. Não que o que eu aprendi era muito difícil para ensinar, não. Eram só linguagens e abordagens distintas. Perfeito. Então, nesse sentido, os alunos, as alunas têm me ensinado a como ensiná-los. Né? Que é uma via de mão dupla. Sim, sempre. Você como professor sempre, o tempo sabe todo. Disso, né? Então, acho que esse foi o choque. Como, então, traduzir aquilo que é tão teórico para uma realidade da empresa, de uma pequena empresa na região oeste de São Paulo. Que tem suas próprias peculiaridades. Exatamente. Né? Legal. E hoje, eu sou bacharel em administração, você sabe disso, formado aqui, só que um pouquinho antes de você chegar. Não vamos falar sobre isso, deixa pra lá. Não, tudo bem. E quando você olha para o mercado
Quando você olha, e quando a gente olha para os nossos alunos da área de negócios, e principalmente quando a gente dá uma olhada para o que está acontecendo fora dos muros da universidade, existe aquela lenda de que diz, quem faz administração não sabe direito o que quer. Né? Eu e você somos provas vivas de que não. Então, o que um aluno ou alguém que esteja cogitando fazer administração de empresas, o que ele pode esperar do mercado lá fora, até mesmo antes de entrar na universidade? O que você consegue enxergar? Qual é o perfil que o mercado tem procurado nos jovens que vêm estudar com a gente? Até mesmo para que a gente possa prepará-los para o futuro próximo deles. O que você enxerga que o mercado tem procurado nos nossos estudantes? Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos e alunas é que o mercado contrata a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de se adaptar ao mundo, que eu sei que é lugar comum, mas que que muda constantemente. Então, é a capacidade do aluno em compreender as coisas que estão acontecendo ao seu redor de uma maneira crítica e mais aprofundada. Eu acho que esse é o grande desafio para esse aluno, para essa aluna, é entender que aquilo que a gente traz na universidade é uma construção tijolo a tijolo, que vai contribuir para o crescimento cognitivo, intelectual, comportamental desse aluno. Perfeito. Para que ele ou ela, lá nas empresas, eles consigam desenvolver relacionamentos interpessoais mais adequados, porque a gente sabe, né, você também é da área de negócios. Ensinar a fazer uma planilha é fácil. Que a gente só abre lá o chat GPT e pede. Hoje em dia... Nem isso. O aluno precisa saber mais. É verdade. Então, o que o mercado espera? Alguém que saiba, então, interpretar os números, interpretar o que está acontecendo no mundo. Então, estão ocorrendo conflitos no Oriente Médio, na Europa. Isso impacta na questão dos combustíveis. O que vai acontecer, então, com as empresas? Bom, as empresas vão ser impactadas por essas guerras? Com certeza. Só que, como é que a gente interpreta isso e como é que a gente traz para a realidade de uma loja no Brás? Sim. Que também vai ser de uma impactada. Forma, cedo ou tarde vai chegar um impacto nela. Exatamente. Com certeza. Né? Então, eu acho que é um pouco disso que o mercado, e o que eu ouço de pessoas que estão no mercado, executivos, nós ensinaremos o que fazer. Então, a parte técnica, ela é relativamente mais fácil de ser ensinada. As hard skills, né? As hard skills. As soft skills, né? As habilidades comportamentais, cognitivas, intelectuais, essas são mais desafiadoras. Sim. Né? E, de certa forma, e eu acho que essa é uma das grandes qualidades do curso de administração da Unicid, é que o nosso corpo docente, que é formado 50% do corpo docente de mestres, 50% de doutores, então é uma qualificação excepcional. Perfeito. São professores e professoras que estão extremamente preparados para fazer o aluno pensar. Então é claro que existe a prática e a teoria, né? A teoria na prática. O aluno vai fazer um projeto, você é professor de gestão de projetos, o aluno vai fazer um plano de marketing, mas ao mesmo tempo ele vai ser desafiado a pensar criticamente, ele vai ser incomodado a pensar de uma maneira diferente. Que a palavra diferente. Correta é essa, incomodado a pensar de uma maneira diferente. Exatamente. Perfeito. Pode ser uma palavra que inicialmente cause um desconforto. Sim. E aí, isso é uma coisa que eu também falo para as minhas alunas, para os meus alunos. Permitam-se serem desafiados, incomodados, né? Porque é o incômodo que faz a gente questionar os próprios preconceitos, as nossas preconcepções. Porque um outro aspecto muito importante do mercado de trabalho é que as empresas buscam pessoas que estejam preparadas para lidar com a diversidade. Perfeito. Né? E a gente tem vivido um tempo em que, ao mesmo tempo que nós falamos mais sobre diversidades, há também um movimento contrário de resistência. Então, perfeito. O tempo todo a gente trabalha em pêndulos. Sim. Né? E aí, qual que é o perfil de profissional que o mercado pede?
É um perfil de aluno, de aluna que consegue entender então o seu entorno, consegue fazer conexões do que está lá fora e como isso impacta aqui dentro e de como o próprio comportamento é influenciado por tudo isso. Sem dúvida. Né? E eu acho que nesse ponto, e aí eu posso garantir, né, 13 anos à frente do curso de administração, esse acho que é o Começou ontem, Grazi. Começou ontem. Tem quanto mais ainda pela frente? Eu espero que muito, porque eu acho que não tem fim, né? Porque a cada semestre são alunos diferentes, são expectativas diferentes. Cenários mundiais diferentes que vão impactar no ensino. Cenários mundiais diferentes. Mas o que eu garanto o curso de administração da Unicid é extremamente preparado pelo seu corpo docente a capacitar o aluno para essa visão. Sim, sem dúvida. Isso o meu compromisso é exatamente com isso. Eu sou testemunha viva de que isso realmente acontece. Para quem não sabe, a gente senta um do lado do outro lá em cima. Exatamente. E a gente trabalha junto em algumas coisas e eu tenho o prazer de trabalhar com a Grazi. E o que ela diz, ela não está dizendo somente, ela coloca em prática realmente. Eu sou testemunha viva de tudo que ela faz de diferente na universidade. Acho que isso que é importante, né? Não fazer, porque você tem aquela aura, né? A administração é sempre a mesma coisa. E a partir do momento que você percebe que vários cenários eles vão impactar em como se administra ou como se faz gestão, entre tudo aquilo que você disse, que é o fato de você ter que se adaptar, você tem o fator pessoal, como lidar com os pré-conceitos, como lidar com as resistências às adversidades e as resistências que existem aos novos cenários que se aparecem, né? Coisas que até bem pouco tempo então eram normais e sempre entre aspas, pelo amor de Deus. Hoje você fala, não, peraí, isso não é normal, né? E eu vejo isso acontecer aqui com todos os dias. E quando a gente pensa no papel do gestor e da gestora, porque no final das contas a administração ela forma gestoras e gestores, olhando para o que nós temos aqui, né? Por todas as características do curso que você acabou de falar, essas características que eu tenho o privilégio de vivenciar. Eu estou engasgando, não sei porquê. Como que você enxerga a aluna, o aluno, chegando no primeiro semestre, depois de todo o processo? Então, na sua visão, em sua visão, como é que ele chega, como é que ela chega, como é que ela sai, como é que ele sai depois de todo esse processo que você acabou de passar para a gente? Sim. Como você consegue enxergar isso? É muito bacana para nós que somos, né, do outro lado, né, os docentes, as docentes, porque a gente tem o privilégio de observar o processo de amadurecimento desse aluno, dessa aluna. Então, no primeiro semestre, tudo é novo, tudo parece ser até angustiante. Como é que funcionam as provas? Como é que anota? E se eu pegar DP... e aí tem o medo da DP, tem também o aluno que entra no primeiro semestre já falando assim, o que eu posso fazer de pós-graduação? Então, uma coisa que é muito interessante e aí, não querendo ser aquele tipo de pessoa, né, que fala assim, a geração de hoje, não, porque isso é algo generalizado, né? Nós somos uma sociedade mais ansiosa, mais estressada, né? Então, essa ansiedade, ela fica muito evidente no começo, né? E o que eu queria dizer para os alunos, as alunas que estão pensando em começar o ensino superior, seja lá onde for, é impactante mesmo, dá ansiedade, dá medo, mas isso vai amenizando, porque a graduação, o ensino superior, ele provoca esse amadurecimento pessoal, né? Então, lidar com os próprios medos, lidar com as ansiedades e ver que, olha, é uma curva de aprendizado, né, que vai subindo. Então, o aluno que entra, a aluna que entra um pouco com essa ansiedade, a gente não está garantindo de que vai sair sem ansiedade, que aí seria, né? Aí seria brigar com o sistema instaurado, né? Exatamente. Mas ele vai sair, ela vai sair, uma pessoa mais madura, uma pessoa consciente da sua responsabilidade ética,
Eu sempre falo para os meus alunos, para as minhas alunas, que o curso de administração prepara, sobretudo, para lidar com pessoas. Que é o mais importante. Essa é a grande questão. Que é o mais importante. Que eu repito também sempre a inteligência artificial vai fazer textos melhores? Vai fazer vídeos melhores, sem dúvida, mas lidar com pessoas ainda é uma coisa nossa. A inteligência artificial é uma ferramenta que, se bem utilizada, nos traz benefício. Exatamente. Agora, o problema é quando a pessoa fica refém da inteligência artificial. Exatamente. Que é o que a gente busca na universidade, cara, você pode usar sim como ferramenta, porém deve usar. Né? Porém, existe a interpretação, cenários diferentes, empresas diferentes, mercados diferentes, pessoas diferentes. E eu acho que o ponto pessoas é um dos centrais, né? Porque junto com as mudanças generacionais, a gente vê o mundo virtual, ele sobrepôs muitas das relações pessoais. Sem dúvida. E aí, já que você perguntou, né, o aluno que entra aqui, às vezes ele entra até mesmo com uma dificuldade em fazer trabalhos em grupo. Sim. Com esses relacionamentos interpessoais. Então, a universidade, de certa forma, te força, num bom sentido, a falar assim, olha, se eu quero terminar depois de 4 anos, né, são 4 anos o curso de administração, eu vou precisar interagir. Então, é reaprender a interagir. Porque é impacto mesmo, né? É impactante mesmo. O próprio nome é curso superior. Exatamente. A palavra superior já dá opa. E quando, só pegando o gancho do que você disse, o aluno que tem dificuldade em fazer trabalho em grupo. E realmente, muitos têm. Sim. Né? Eu tenho, confesso. Lógico. Agora, por que o trabalho em grupo, né, Grazi? Porque você está se formando em gestora, em gestão, né? Você é uma gestora, você é um gestor, e é óbvio que você vai ter que lidar com pessoas o tempo todo. Então, quer dizer, por que trabalho em grupo, professora? Por que trabalho em grupo, professor? Porque a gente tem que lidar com pessoas o tempo todo, dada a profissão que a gente resolveu abraçar. Exatamente. Né? Mas eu sou muito melhor sozinho. Olha, eu até te entendo, mas entenda que a dinâmica mercadológica é outra. Exatamente. Em que se você não trabalhar em conjunto com pessoas, e muitas vezes pessoas diferentes de você, que talvez pensem diferente de você, você não vai conseguir chegar muito, muito longe. E quando a gente trabalha em grupo na sala de aula, realmente você tem essa resistência, meu Deus, mas o meu grupo não faz nada. Eu sempre pergunto, gente, ok, mas vocês agora são pessoas adultas, vocês precisam desenvolver. Por que o grupo não faz nada? Você está no lugar certo? A comunicação entre vocês está fluindo da maneira correta? Mas não esqueçam que, olha, se vocês são pessoas diferentes, então cada um vai dar a ajuda, a contribuição que lhe couber. Mas realmente gestão é lidar com pessoas o tempo todo. Exatamente, sim. Né? Então, o aluno ele tem que eles têm que se municiar dos aspectos técnicos, né? Então, a aluna de administração vai aprender sobre gestão de marketing, gestão estratégica, finanças, contabilidade, direito, vai ter uma visão absurdamente abrangente de uma empresa. E, ao mesmo tempo, há uma linha condutora entre tudo isso, que é lidar com pessoas. Né? Então, eu sempre também falo para os meus alunos, não importa se você vai trabalhar num banco ou se você vai ter o seu próprio negócio. Você tem que entender a abrangência, né, do que é ser um gestor. E, eu garanto, o curso de administração da Unicid, ele dá essa visão ampla, que prepara o aluno ou aluna para qualquer desafio do mercado de trabalho. Sem dúvida. E é graças ao curso de administração que eu estou aqui com vocês. De novo, não vamos falar quanto tempo foi. E Grazi, olhando para a nossa estrutura, olhando para o lugar que nós estamos, olhando para o mercado, olhando para os nossos alunos, qual seria, na sua visão como coordenadora do curso de administração de empresas, a principal, digamos assim, o principal fator que joga a favor do nosso aluno, o perfil do aluno Unicid, o que ele tem de bom na sua visão ou em sua visão? Eu acho que é exatamente isso que a gente já falou um pouco,
Ele entra aqui, ele vai ter uma estrutura diferenciada, então são poucas as universidades particulares no Brasil que tem uma estrutura como a nossa, de laboratórios, de bibliotecas, um corpo docente qualificadíssimo. Então, o nosso diferencial é ter contato com cabeças pensantes, tanto do corpo docente quanto os próprios colegas, né? Então, a interação, como a gente estava falando, né, dos trabalhos do grupo, o aprendizado que a gente tem lidando com as outras pessoas, com outras culturas, outras mentes, outras visões de mundo, vão fazer com que esse aluno, essa aluna saia para esse mercado de trabalho muito mais seguro, né? E com uma visão, também gosto muito de reforçar, né? A gente tem um compromisso com a ética, com a sustentabilidade. Então, em todas as disciplinas, de alguma maneira, essas questões elas vão aparecer. Né? Porque não adianta a gente falar só em lucro, quero ter lucro. Não que tenha lucro sempre, mas a qual preço? Né? Então, eu costumo dizer, Grazi, que lucro não o lucro ele não pode ser o objetivo de uma empresa. O lucro é uma consequência de um trabalho bem feito dentro dos preceitos éticos, dentro daquilo que se espera do mercado, daquilo que o cliente quer dele, né? E é muito doido isso, porque vira e mexe, não, lucro, peraí, lucro a que preço? Né? Não adianta nada você gerar milhões de reais de lucro líquido e quando você vai ver o legado que a empresa deixou, é um legado que ou o próprio profissional, a profissional deixa um legado que ninguém vai querer lembrar daquilo. Exatamente. Né? Que custa o adoecimento do trabalhador, da trabalhadora, custa a poluição para o meio ambiente. Empresas que a gente sabe, né? Tem empresas que adotam uma contabilidade fantasiosa, criativa, exato. E aqui a gente fala assim, olha, a real queremos que as empresas deem lucro, mas a gente preza por essa visão de mundo que leva em consideração o social, o ambiental, a governança, a ética, que é de suma importância para... Que é essencial. Não adianta você ser a pessoa mais rica do mundo e um legado... Todo mundo fala assim, cara, você ter existido no mercado ou vivido aqui nesse mundo, tanto faz quanto tanto fez, ou até pior, né? Olha, que bom que você se foi, digamos assim. Exatamente. Né? Então tem que ser bom para todo mundo. Né? Exatamente. O mundo dos negócios tem que ser bom para empresárias, empresários, para trabalhadores, trabalhadoras, para governos, para o meio ambiente, para a sociedade em geral. Se não é bom para todo mundo, a gente tem uma questão ética, né? Porque, por exemplo, a questão da ética é o quê? Alguém está sendo prejudicado com algo que está sendo feito? Se a resposta é sim, então nós temos uma questão ética. Tem uma questão ética. Então, se a empresa está fazendo algo que onera indevidamente o trabalhador ou governos, ou o próprio dona da empresa, peraí, então a gente precisa repensar a gestão dessa empresa. Sim. Né? E o curso de administração serve exatamente para isso. Observar processos, observar estratégias. E isso a gente tem, nós temos uma matriz curricular extremamente moderna, avançada, e que amplia todas essas áreas. Dá uma visão holística do que acontece no mundo. Exatamente. E se precisar de uma chave, é só contatar a professora Graziella, lá na coordenação, professor, pedir-me, professora, faz uma cópia da chave para mim. E até gravação em prata eu fazia também. Gravação em prata? Grazi, o que você não fez? Deixa pra lá, agora a gente começa um outro podcast. E se a gente fosse resumir em uma frase ou algumas palavras o que para a professora doutora Graziella Vital é o curso de administração da Universidade da Cidade de São Paulo, como ela, e essa foi de surpresa mesmo, como ela resumiria o curso de ADM aqui na universidade? Eu acho que o curso de administração da Unicid é um curso formador de pessoas completas e complexas. E aí eu gosto de usar a palavra pessoas, porque a gente não está formando só profissionais. Isso é perfeito. A trajetória no ensino superior, ela não é só para formar mão de obra, ela é direcionada a formar
pessoas. Cidadãos e cidadãs né? profissionais. Cidadãos e cidadãs que estarão aí atuando nas suas várias frentes. Porque as pessoas são pais, mães, filhos, filhas, profissionais, estudantes, vão para a igreja, fazem esportes. Então, a ideia são 4 anos em que a pessoa vai ter a oportunidade de ter uma perspectiva uma visão de vida e de mundo, acho que mais ampla, mais abrangente. Então, acho que a definição o curso é um fazedor de pessoas mais felizes. Pode ser um pouco por favor, utópica, talvez mais felizes. Né? Porque, no fundo, o que a gente conscientes. quer? Por que a gente quer? A aluna vem aqui para o ensino superior para ter um emprego, para ter uma renda melhor, para abrir o seu negócio. Porque, no fundo, o que nós queremos? Eu estou indo para a filosofia. Por favor. A gente quer ter uma vida boa. Sim. Todos nós queremos ter uma vida boa com a sua família, no seu trabalho. Então, eu acho que é isso. Acho que o curso de administração é um dos elementos para que a pessoa consiga ter essa vida boa. Essa vida boa, traz a busca constante pela felicidade. Exato. E eu sou prova de que é possível. Né? Não precisa ser uma busca constante. A felicidade não vai ser constante. Sim. Aí a gente tem que lidar com as frustrações. Mas até nisso, né, eu acho que a gente aprende a lidar com as frustrações que são inerentes. Porque a gente também só fica feliz se reconhece que tem as frustrações. Que tem as frustrações, exato. Então, é ter talvez a maturidade de entender que a vida tem altos e baixos e que a pessoa é capaz de continuar seguindo e de ser bem-sucedido, seja lá o que a pessoa quiser fazer. Perfeito. Grazi, obrigado pela aula. Obrigado por me lembrar todas as características do curso que por um acaso eu fiz. Já faz tanto tempo que a gente fez, né? E obrigado por tratar do curso de administração tão bem como você trata. Espero que a gente trabalhe junto durante muito tempo. Eu que agradeço. Nossa parceria vai mais de década. Vai dar mais de década. Deixa pra lá, deixa abaixo. Eu que agradeço. Obrigado, Grazi. Parceirão. Obrigado mesmo. Obrigada. E estamos esperando vocês. É lógico. Eu fico aqui no 7º andar. Sempre. Sempre. Traz a chave. Gente, obrigado. A gente se vê daqui 15 dias no nosso próximo episódio. E a gente se fala. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Thank you.